Maíra, hoje é mais um dia de aula Balking e a gente vai falar de Sob a Redoma. Sob a Redoma foi publicado em 2009 e em 2013 virou uma série de TV. Ela teve 3 temporadas e se encerrou. O livro conta a história de uma cidadezinha no interior do Maine, é claro, e o Marredoma parece ter se instalado em volta da cidade, deixando eles isolados do resto do mundo. Diferente do que eu pensava, não é uma redoma de vidro. É uma barreira invisível semi-permeável e que chega até o fundo da terra. Ela não tá tipo só em cima, não é só uma tampa. Então não adianta você cavar que você não vai conseguir sair de lá também não. O livro começa no exato momento em que o domo desce na cidade. Então ele mostra um cachorrinho que estava ali a comer uma comidinha que estava no lixo e foi decapitado, porque metade do corpo ficou pra dentro e metade pra fora. Muito fofo. Ou uma mulher que perdeu o braço, porque o domo caiu bem meio que da metade da casa dela e do corpo dela e, enfim, perdeu ali. E até um acidente de avião, que eles estavam viajando e bateu no domo e explodiu. Eu vou botar o livro ali, gente, porque tá muito pesado. Mal comecei o vídeo, tem muita coisa pra falar e eu já tô, tipo, morrendo aqui, porque haja ginástica. Então eu vou botar só uma imagenzinha aqui da capa que vocês já conhecem, né? Então ele vai apresentar esse momento em que a redoma desce na cidade, mas ele não vai falar de era uma vez uma cidadezinha que um dia ficou presa embaixo de um domo. Não, ele vai mostrar pra você as coisas que estão acontecendo sem te falar isso e você conclui: caraca, tem alguma coisa aí, tem uma barreira em volta dessa cidade. Ele vai te contar isso de forma muito visual. Uma das primeiras cenas do livro é uma mulher que tá tendo uma aula de pilotagem, o nome disso, de avião, e ela tá lá com o instrutor dela e eles estão conversando e no segundo seguinte o nariz do avião está pra cima deles. E você fica, what? Inclusive eu lembro que há muitos anos atrás, quando a minha irmã comprou esse livro, ela veio tipo: vem aqui, lê esse primeiro capítulo, porque ela fez isso. Ela fez isso com Uma Coisa também, que tem um primeiro capítulo muito excelente, por sinal. E aí eu lembro que eu li e fiquei tipo, tá, mas o que quer dizer isso? O que tá acontecendo? Então ele é bem instigante, assim. Ele não vai te contar, ele vai te mostrar. E vai explicando também como o domo funciona, mostrando as situações das pessoas que estão perto ali. Então a gente entende, primeiro, que é uma barreira invisível, porque as pessoas não sabem que tem alguma coisa ali, até elas verem a reação das coisas que estão em volta, tipo um tronco que foi partido ao meio, ou até a água do rio que tá indo reto, aí ela chega ali e ela começa meio que ter um dique, mas vai um pouquinho de água pro outro lado sim, então você entende que ela é semi-permeável, ela tem sim alguma troca, mas é muito pouco. A gente também descobre que equipamentos eletrônicos não funcionam muito bem perto do domo, então ele tem meio que alguma coisa eletromagnética. Então a pessoa chega lá, tá visto com o celular e aquilo pode explodir. É claro que as mortes repentinas, né, disso descer lá na cidade vai causar um choque nas pessoas, mas aos poucos elas vão começando a entender o que significa você estar preso e excluído do resto do mundo. E uma das coisas que significa é que a energia elétrica, por exemplo, passa a funcionar só através de geradores. Então a hora que acabar o combustível desses geradores, acaba a luz de todo mundo. E também que em algum momento a comida vai acabar, né? A poluição também emitida pelos carros e pelas pessoas não vai se espalhar pela atmosfera, ela fica ali presa no domo. O ar começa a ficar ruim, mas acima de tudo significa que as leis do mundo lá fora não funcionam mais, elas não valem mais. Então a gente vai vendo aos poucos crescer um regime autoritário, de força bruta, manipulação da massa e fanatismo religioso. Esse livro, assim como A Dança da Morte e A Coisa, tem um elenco enorme de personagens, cada um com seu ponto de vista e também importantes aí pro desenrolar da história. Então a gente tem pelo menos 6 pontos de vista e mais 30 personagens que são importantes também pra trama. É por isso que todos esses 3 livros são gigantescos, gente. Mas uma coisa que eu notei que eu achei diferente dos outros livros que eu li do Stephen King, pelo menos eu percebi isso. Eu acho que na Coisa também tem isso. Dança da Morte eu não percebi tanto isso, mas eu acho que na Coisa tem sim. Que é um narrador mais ativo, um narrador que conversa com o leitor. Porque a gente tem o ponto de vista das pessoas, mas tem alguns momentos que é só o narrador e ele literalmente faz um voo, assim. Ele fala: olha, agora vamos voar sobre a prisão e vamos lá na igreja ver o que tá acontecendo lá. A pastora que não acredita mais em Deus. Então, assim, é muito legal essa interação também. Não só em muitos momentos do livro, é só em alguns pontos, mas achei isso bacana também. E sobre os personagens, eu gostei muito, claro, do Dale Barber, que é quase perfeito demais. Ele é um ex-militar que foi traumatizado pela guerra e ele meio que se aposenta e passa a ser um andarilho, pegando pequenos serviços pelo país. E nessa cidade ele tá com meio que o chapeiro da lanchonete, o principal restaurante ali da cidade. Ele tem um papel muito parecido com o do Stan, de Dança da Morte, que é meio que seu líder ali de
contra o mal. Mas pra mim a personagem mais maravilhosa é a Julia. Ela é a jornalista da cidade, ela é dona do jornal da cidade. Ela herdou da família dela, que criou e tal do jornal e tal, enfim, foi passando por gerações. E pra mim ela é uma mulher incrível, é uma das personagens femininas que o Stephen King escreveu que eu mais gostei. Ela é muito corajosa, assim, ela não tem medo de enfiar a mão na cara das pessoas. Ela é bem jornalista investigativa, que vai jogar as verdades na cara das pessoas que estão tentando manipular as outras, ou que estão fazendo alguma coisa ilegal, ou tentando tomar poder à força. E eu gostei muito que ela enfrenta, assim, sem medo, e ela é uma mulher um pouco mais velha também. Isso eu achei isso muito legal, acho que até com, tipo, 45 anos. O vilão da história é um vilão bem claro, assim, ele se chama Big Jim. Ele é assustador de uma maneira bem humana, e por ser um excelente orador, ele meio que convence a cidade inteira das coisas que ele tá falando. Ele vai manipular as pessoas e elas vão ir pelo caminho que ele quer sem questionar muito. E aquele cara que ele tem super sede de poder, mas ele quer dominar aquela cidade e aquilo já estaria bom pra ele. O problema é que quando a cidadezinha vira o mundo inteiro, porque não importa o que tá lá fora, já que não tem contato, você meio que vira o imperador do mundo, né? O filho do Big Jim, o Junior, ele consegue também ser, acho que, tão assustador, tenso assim quanto o pai, mas eu acho que ele é de uma forma mais deturpada, assim, um pouco mais grotesca. Pra minha surpresa, eu gostei mais de Sob a Redoma do que Dança da Morte, porque todo mundo diz que Dança da Morte é o melhor livro do Stephen King, mesmo eles tendo temáticas relativamente parecidas, né? Dança da Morte é o futuro pós-apocalíptico, e em Sob a Redoma o mundo não acabou, mas as pessoas vão ter que viver também num sistema de regras diferentes. O raciocínio é que por que você vai seguir as regras de um país se você não vai ser punido por não obedecer e não vai ter ninguém também garantindo que essas regras vão realmente funcionar. Mas eu acho que pra mim tem muito a ver com os personagens, como eu falei no meu vídeo de Dança da Morte. Eu não amei, assim, não me conectei tanto com esses personagens, e isso aconteceu sim Sob a Redoma. Eu realmente fiquei tensa, preocupada e querendo, assim, por favor, não aconteça nada de ruim com eles. Uma coisa interessante sobre essa história é que o Stephen King tentou escrever ela 2 vezes, mas na época ele achou que não ia dar conta de escrever, ele sabia que precisava de muita pesquisa, então ele começou a escrever e abandonou, aí escreveu outra coisa com a mesma temática, abandonou, até que ele se sentiu realmente preparado e teve como pesquisar tudo isso, né? Ele conta também que ele queria levantar uns questionamentos ecológicos nesse livro, que afinal também estamos sob uma redoma, né? O planeta Terra, só que como o planeta é gigante, a gente se permite ser irresponsável por gerações. Só que como na história, como você está ali com espaço limitado, em poucas semanas já tá tudo cagado. Só que é legal que no livro isso é bem no subtexto, não fica uma placa assim, vamos salvar o mundo. Uma coisa que eu achei bem divertido na campanha de marketing deles quando saiu o livro é que eles criaram vários sites relacionados com coisas da cidade. Então, você tem o site da prefeitura falando dos pontos turísticos, você tem o site do restaurante, você tem o blog de um dos meninos, que é um geninho da cidade de 13 anos, que é muito divertido também. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição pra vocês, caso vocês queiram fuçar. E um último comentário que eu queria fazer é sobre o final, para deixar, não vou dar nenhum spoiler, mas muita gente entendeu o motivo, né, que se esclarece de por que teve o domo lá, de acordo com a conclusão que aquelas pessoas, os personagens, tiraram do que era aquilo. Mas eu, depois de ler tantos livros do Stephen King, eu acho que tem muito mais a ver com uma ideia passada pela Torre Negra, por exemplo, e que a gente vê essa temática em vários livros do Stephen King, do que a conclusão que os personagens tiraram. Não sei, essa é a minha interpretação. Até porque eu acho que seria meio bobo, assim, não sei. Não vou dar nenhum spoiler, mas se vocês quiserem falar nos comentários, avisa ali todo mundo, tá? Pra ninguém pegar spoiler e tal, talvez a gente consiga discutir. Mas bom, gente, foi isso. Eu sei que várias pessoas não gostam de Sob a Redoma, então eu fiquei muito surpresa de ter gostado tanto assim do livro. Eu não vi a série, então me diga nos comentários se vocês gostaram dessa série. Amanhã tem mais o All About Kim, estamos chegando aí no final do projeto. Queria lembrar vocês que temos o grupo lá do Facebook do Stephen King, e quem tá participando do projeto lá no grupo também e postando nas redes sociais com a hashtag vai ter uma surpresinha extra, viu? E é isso, uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau!